Qual foi o momento mais doloroso de sua vida? Dente infectado. Não conseguia dormir, a dor era tão intensa. Eles iam me dar um canal radicular. Entretanto, não conseguiam adormecê-lo. De fora, o dentista procedeu à perfuração do meu dente palpitante infectado enquanto 2 assistentes me prendiam os ombros. Depois injetaram novocaína diretamente na raiz. Foi a dor mais intensa seguida pela liberação mais feliz de endorfinas. Uma vez que o entorpecimento o deixou dormente, ri-me com lágrimas jorrando de meus olhos por uns bons 10 minutos quando fiquei entorpecido. E isto aconteceu no meu aniversário. Não é dor física, mas nenhum evento físico ou emocional me marcou muito como este. Quando eu tinha cerca de 12 anos, eu estava bisbilhotando no armário de meus pais. Agachado no chão, notei um pouco de feijão cinza no chão. Estava opaco e mole como um comprimido de gel. Eu notei que tinha algumas manchas. Não conseguia, pela minha vida, descobrir o que era isto e tentei por alguns momentos quebrá-lo com meus dedos para ver o que estava dentro. Sem sorte. Eu estava super curioso. Então decidi morder a parte de cima para espremer o interior para fora. Coloquei a parte de cima entre meus caninos e mordi para baixo. Ela estalou violentamente, enviando um spray de vermelho escuro para dentro de minha boca. Foi um carrapato. Os pontos na lateral eram pernas. Estava cheio de sangue de alguma coisa. Eu amordacei, recuando em absoluto horror, e corri para lavar minha boca. Não posso descrever o poço de medo e arrependimento que se formou em meu estômago, mas posso dizer que ainda está lá. Eu literalmente quero vomitar cada vez que penso nisso. Parte de mim pensa que eventualmente vou morrer de algum parasita estranho que vive no meu estômago há décadas. Tenho cistos em meus ovários, picos, e uma vez quando eu estava no colegial, um deles rompeu-se na viagem de ônibus para casa. Literalmente a pior dor que já senti em minha vida. Eu não conseguia sentar, mas também não conseguia ficar de pé, e tinha que me ajoelhar nessa estranha posição agachada no ônibus até que finalmente chegamos à minha parada. Eu estava com toda a dor que vomitava quando meu pai me levou ao hospital, e quando cheguei lá, mal conseguia funcionar. Tive que caminhar por um longo corredor até a sala de emergência, suando, com dores, e mal conseguia ficar de pé. Estou surpreso por não ter desmaiado. Uma das piores partes além da dor, no entanto, foi o médico das urgências que estava completamente convencido de que eu estava tendo um aborto espontâneo, apesar da falta de sangue, e eu insistindo-me outra vez que eu era virgem. Ela continuava me empurrando e me dizendo: tudo bem, aqui somos completamente confidenciais, quando eu insistia que eu nunca tinha tido um momento íntimo. Foi só quando ela estava fora do turno e um médico realmente competente chegou horas depois que eu finalmente fiz uma ecografia e eles me informaram que um quisto havia rompido e que toda aquela dor era por menos de uma colher de chá de sangue. O dos para a amável enfermeira que me trouxe um cobertor recém-saído do secador. Isso é mais uma dor mental. Quando eu estava na faculdade eu vivia em uma suíte, havia 6 de nós todos juntos, e tínhamos o hábito de fazer festa surpresa para todos em seu aniversário. Eu estava entusiasmado porque nunca tive uma e sempre quis uma. Meu aniversário é em junho, o que eu entendo ser um problema, mas eu não me importaria de ter feito uma mais cedo. Perguntei a meu amigo se faria uma para mim, e me disseram que não tínhamos tempo para a minha. 2 dias depois, eles fizeram um para outra pessoa na suíte. Fiquei tão magoado que eles não se importaram nada comigo. Eu me arrependi de tudo o que já havia feito por eles. Um médico tirou um palito do meu pé sem anestesia. Eu estava na casa de minhas avós e tirei do pé. Então meu grande pai tirou a maior parte com um alicate, mas um pedaço ficou preso. Então depois de 3 dias meu pé sorriu e eu não consegui andar. Então fomos ver um doutor. Sua solução foi fazer minha mãe me segurar enquanto ele cortava uma abertura maior com uma tesoura. Em seguida, chegou com forceps e GC a peça para fora. Foi a primeira vez que eu amaldiçoei a minha mãe e não tive problemas. Minha dor máxima foi quando fui equipado com uma auréola de metal para uma ressonância magnética cerebral. Os 4 parafusos na auréola tiveram que realmente entrar em contato com meus ossos do crânio e espetar um pouco neles. O pessoal primeiro injetou quantidades liberais de novocaína nos 4 locais. Depois apertou rapidamente os parafusos. Mesmo com a novocaína, a dor de ter parafusos inseridos diretamente nos ossos do crânio era excruciante. Amoleceu após cerca de 15 segundos depois, quando as substâncias entraram em vigor. Mas esses primeiros 15 segundos são bastante memoráveis. Acordei um dia e descobri que toda a minha vida adulta era uma mentira. Ela se estabeleceu com ela em uma linda casinha que compraram enquanto ela ainda estava casada comigo. Ela a largou porque não conseguia lidar com as crianças. Uau!
Eu tenho uma seleção tão ampla. Acho que estes são os dois melhores. 28 de março de 1981. Eu tenho 16 anos. É o início da tarde de primavera de sábado. Meu pai vai lá em cima para uma rápida soneca à tarde. Cerca de 20 minutos depois, minha mãe começa a gritar, quando descobre que ela morreu repentinamente durante o sono. Eu olhei para dentro e vi meu pai morto em sua cama. Isso foi há quase 41 anos e eu ainda me lembro claramente. 7 de maio de 1985. Tenho 20 anos e sou um aluno da faculdade. Eu estava namorando uma garota na faculdade há alguns meses e eu a amava de verdade. Não sou o homem mais bonito do mundo, então não tive muita sorte com as mulheres. Não ajudou que eu não tivesse dinheiro ou um carro. Após a aula neste encontro, fomos ao prédio do Sindicato dos Estudantes e ela me disse: precisamos conversar. Ela me disse que não me amava e que não sabia por quê. Meu coração estava completamente despedaçado. Eu nunca mais fui o mesmo emocionalmente depois disso. Todos os sonhos românticos que eu já tinha tido até aquele momento foram destruídos. Meu mundo tornou-se muito mais sombrio e cínico. Eu tenho outros. Estes dois se destacam. Fui preso por 3 meses por algo do qual fui considerado inocente e todas as acusações foram retiradas. Durante meu tempo na cadeia, minha ex tinha meu pitbull de 6 anos de idade perfeitamente saudável e ela sabia o quanto eu amava aquele cão, PC da natureza do crime do qual eu estava sendo acusado. Ela não se preocupou em esperar para ver se eu era culpado ou não e mandou abater meu cão um dia antes de eu ser solto. Eu ainda não desabafei emocionalmente, nem reagi. É assim que eu sei que isso me confundiu bem. Mas sempre que penso como meus cães pensaram pela última vez que foi onde meu pai, homem, porque ela ainda não voltou, porque estou sendo deixado neste lugar estranho, cara, que dói. Quando eu tinha 12 anos, fui acordado no meio da noite pelo som da minha avó gritando. Eu estava realmente confuso, pois estava morando no Reino Unido na época e meus avós estavam apenas de visita dos Estados Unidos. Ela estava lamentando e fazendo o som mais terrível. Eu podia ouvir meu pai lá embaixo no telefone para alguém na América perguntando sobre o assassinato de alguém com o nome de meu avô. Novamente completamente confuso porque meu avô estava lá no Reino Unido. Meus pais continuaram fechando minha porta e continuaram tentando mantê-la quieta até o dia seguinte, quando minha mãe me chamou e minha irmã em seu quarto e nos disse que alguém havia assassinado seu irmão. Ele era professor universitário e um de seus alunos havia atirado nele e em seus colegas. Foi a pior coisa que eu já vi. Você podia vê-la simplesmente se desmoronar emocionalmente enquanto ela dizia isso. Foi como ver uma estrela se queimar. E então descemos as escadas e meus avós estavam lá. Minha avó estava chorando, o que eu pude calcular. Mas meu avô estava apenas sentado em silêncio. Ele tinha acabado de perder seu único filho e homônimo e não acho que ele pudesse sequer processá-lo. Eles tiveram que voar para San Diego naquele dia. Eu não os pareceu durante 1 ano ou mais e um pouco depois nós mudamos para a América para ajudar a cuidar deles. Meu avô nunca se recuperou de verdade. Ele foi para a cama na noite de 15 de agosto de 1996 e despertou uma pessoa diferente. Seu corpo morreu alguns anos depois. Mas o homem que eu havia amado e venerado como herói, escapou naquele dia. A dor absoluta daquela época é algo que eu nunca igualei. O mais próximo sendo minha esposa teve um aborto espontâneo. E a coisa é que não é mais de 25 anos depois. Isso devastou absolutamente minha mãe, que ainda luta com problemas de luto. Meu primo cresceu sem o pai dele. Há problemas de PTSD e ansiedade em toda a família. Agora que sou pai, tenho pavor de perder um dos meus filhos dessa maneira. E é um desses medos que é difícil descartar racionalmente porque é baseado em uma coisa que aconteceu. Não desejaria a experiência sobre meu pior inimigo. O amor da minha vida me fantasiou completamente. Depois de um relacionamento de décadas. Depois aparece no meu trabalho pendurado em cima de alguma outra pessoa bem na minha frente. Perguntei o que estava acontecendo. E recebi a resposta do que você está falando. E depois voltei a me ignorar, como se eu fosse um completo estranho. Fui baleado e explodido em uma bola de fogo. Mas este desgosto é facilmente a pior coisa que já me aconteceu por um longo período. Eu deixei meu emprego e me mudei para fora da cidade só para evitar ver isso nunca mais. Isso foi há 2 anos e ainda perco o sono e acordo com os pesadelos. Foi um momento doloroso que fez com que as lembranças valessem décadas extremamente dolorosas e me fez questionar a realidade e a vida.